Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui no canal Equipando Igrejas, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bruno, eu sou pastor e plantador de igrejas aqui em Santa Catarina, e eu trago aqui nesse canal uma série de conteúdos e materiais e ferramentas de qualidade para o cotidiano da vida do pastor e do líder em sua vida ministerial. E se você é novo aqui e ainda não fez, por favor, dê uma força para que esse canal consiga mais amplitude e mais alcance. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, comenta, e dessa forma a gente juntos pode somar forças aí na expansão do reino de Deus por meio de compartilhar bons materiais à disposição aí na internet para o público brasileiro. Pois bem, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é a ideia do desenvolvimento natural da igreja. Você vê aí na tela as 8 marcas essenciais das igrejas saudáveis. O material de hoje, ele vem de um material, de um conteúdo, de um livro, mais precisamente, chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, de um autor chamado Christian Schwarz. Esse é um dos livros, ele tem diversos livros dentro desse conteúdo, e esse é o livro mais geral, um livro que eu recomendo fortemente a leitura, e a partir desse livro eu vou trazer aqui o conteúdo do vídeo de hoje, claro, com alguns insights a mais. Esse livro, melhor dizendo, ele foi construído com base em pesquisas. A primeira pesquisa se iniciou lá em 1996, e essas pesquisas têm continuado ao longo dos anos, então a gente já está falando aí em muitos anos de pesquisas, com cerca de 90 mil igrejas em países dos 6 diferentes continentes. Então esse autor, junto com sua equipe, conseguiram ao longo desses anos todos adquirir muita informação valiosa. E eles então desenvolveram um trabalho científico muito bem conduzido, muito bem trabalhado, com uma metodologia muito bem elaborada. E a partir desse trabalho científico nós temos esses dados, com milhões de dados muito bem analisados, para identificarmos então os princípios universais que indicam a saúde de uma igreja. Então ele, avaliando essas 90 mil igrejas ao longo de todos esses anos, conseguiu identificar princípios norteadores que identificam aquelas igrejas que são saudáveis. Vale a pena aqui lembrar do livro chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do autor Mark Dever, da editora Fiel. É um outro livro muito bom que eu recomendo muito. É um livro que tem uma perspectiva mais teológica. Esse livro que estou citando aqui hoje, ele tem uma perspectiva mais prática, claro, com bons argumentos e fundamentos teológicos. No entanto, ele parte da realidade das igrejas e traz essas marcas conforme a análise de suas pesquisas, como eu disse, em torno de diferentes países do mundo. E a ideia, então, desse autor e dessa equipe, melhor dizendo, é identificar princípios universais que vão servir para todos os contextos. Então, ele não está tratando de mero pragmatismo. Ele não está falando sobre métodos humanos. Ele está falando sobre identificar os princípios que norteiam um desenvolvimento natural da igreja. Então não é sobre reproduzir o que está dando certo em uma igreja. Não é sobre usar meramente o método que a igreja X está usando e eles conseguiram bons resultados, então eu vou usar. Não, a ideia é que nós façamos o nosso trabalho para que Deus, em sua soberania, faça o seu trabalho de crescimento e desenvolvimento de nossa igreja. Então o nosso trabalho é mais para criarmos as condições para que esse crescimento ocorra. E aqui a gente pode usar a ilustração de uma planta, né? A ideia é em que uma planta propriamente cresce porque há uma força intrínseca a ela, e nós criamos as condições para que ela cresça. Então não é a ideia de produzirmos crescimento com o nosso próprio esforço, tanto na planta quanto em nossa comunidade local. É a ideia de liberar o potencial natural que já existe tanto na planta quanto na nossa igreja local. Então a ideia é minimizar os obstáculos que interferem no crescimento. Então, como eu disse na ilustração da planta, é sobre semear, é sobre cuidar da terra, é sobre molhar a terra, é sobre podar a árvore, enfim, criar todas as condições para que aquela planta cresça e se desenvolva. E essa mesma perspectiva, esse mesmo princípio é utilizado na realidade da igreja. E aqui é interessante observarmos essa parábola que Jesus traz lá em Marcos capítulo 4, verso 26, quando ele diz: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra.
Ele dorme e acorda de noite e de dia e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão inteiro na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice porque chegou a colheita. Pois bem, o reino de Deus, ele cresce por si só. Claro, cresce pelo poder de Deus. E a igreja ou as igrejas são instrumentos do reino de Deus para que a missão de Deus se cumpra na terra. Então, se o reino de Deus cresce por conta própria, repito, pelo poder do Espírito Santo, a igreja também é da mesma forma. Então, a ideia de que nós podemos produzir um crescimento artificial em nossa igreja não é adequada. Nós não podemos elaborar estratégias de crescimento meramente numérico, não é sobre isso que a Bíblia nos ensina. Então, não é sobre identificar as melhores práticas, os melhores métodos e simplesmente copiar e então buscar crescimento numérico. Não é essa a ideia. A ideia bíblica é que a gente faz a nossa parte, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, se a igreja é um instrumento do reino, e o reino de Deus, ele avança por meio do poder do Espírito Santo, assim é a igreja. Então aplicamos esse princípio do reino à realidade da igreja e identificamos então que a igreja cresce em termos qualitativos e quantitativos pelo poder do Espírito Santo. E o nosso trabalho é criar as condições para que esse, por assim dizer, crescimento por si só ocorra segundo a soberania de Deus. Então, a ideia não é meramente buscarmos um crescimento quantitativo, ainda que ele possa existir, mas é a ideia sobre buscarmos um crescimento qualitativo. E qualitativo tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. E vale frisar que nem toda igreja grande é uma igreja saudável. Há inúmeras formas, estratégias humanas de crescimento de igreja que não são estratégias bíblicas. Então, uma igreja pode crescer, ela pode ter centenas e milhares de pessoas e ainda assim ela pode não ser saudável. Por outro lado, a igreja que tem qualidade, que é saudável, ela vai crescer. Ainda que ela vai crescer segundo a soberania de Deus, ainda que ela vai crescer conforme o local e o contexto que aquela igreja está inserida. Igrejas, obviamente, em comunidades rurais vão demorar muito mais tempo a crescer. Igrejas em países perseguidos talvez demorem muito mais a crescer, enfim. O crescimento se dá, no entanto, ele se dá conforme a realidade específica onde cada igreja está inserida. Então, a ideia aqui é buscarmos qualidade. E a quantidade pode vir como consequência, mas vale a pena frisar. O foco não são os números, e esses números podem sim aumentar, mas segundo a soberania de Deus, porque é Ele quem faz crescer o reino, e é Ele quem vai acrescentando os que vão sendo salvos, como certamente você se lembra, conforme descrito lá em Atos 2. Bom, e a nossa ideia não é orientar você por meio de modelos. Não é sobre, a mega igreja na cidade tal está dando certo, então faça igual. A outra igreja ela tem um culto atracional, então o meu modelo é culto atracional. Não, o modelo da vez é microigreja. Não, é culto só para crente. Enfim, esses modelos não vêm ao caso. Você pode se adaptar a algum tipo desse modelo conforme o seu contexto e conforme a visão que o Senhor tem dado para você. Mas a ideia, nesse material, desse livro e desse vídeo, é uma orientação por princípios. E a ideia de que nos orientarmos por princípios é a ideia de que pegamos princípios universais que valem para todos os contextos. Porque um modelo de igreja que funciona numa cidade urbana muito grande nos Estados Unidos dificilmente vai funcionar para uma cidade rural, na área rural, no sul do Brasil, por exemplo. Então a ideia não é copiar modelos, a ideia é identificar os princípios que norteiam o desenvolvimento natural de uma igreja. Então o livro nos traz 8 marcas essenciais que evidenciam a saúde de uma igreja. Então, se você quer saber se a sua igreja é uma igreja saudável, observe essas 8 marcas. Que conforme a pesquisa desses autores se identificou, são as 8 marcas que são comuns às igrejas saudáveis ao redor do mundo. Então, percebemos que, repito, não são modelos, mas são princípios por trás dessas marcas.
Agora, antes de entrarmos nas 8 marcas, importante destacarmos esse princípio, o princípio do fator mínimo. E ele traz uma ilustração bem interessante, que é a ilustração de um balde, como você vê na tela. Um balde feito de madeira, como você percebe, com várias ripas de madeira. E entenda que cada ripa de madeira é uma das 8 marcas. Então imagine que você tem um balde com ripas de madeira de tamanhos diferentes, em que uma água é despejada dentro desse balde. Por razões óbvias, a água vai começar a vazar na ripa menor. Então você continua colocando água nesse balde e dentre as 8 ripas ou as 8 marcas da igreja, aquela que for a menor partezinha de madeira, é por ali que a água vai vazar. E a ideia por trás dessa ilustração é que Deus acrescenta as pessoas na igreja tanto quanto você coloca água no balde, e o nosso trabalho é colocar cada ripa de madeira num tamanho adequado para que não percamos pessoas, por assim dizer. Então a ideia é identificarmos dentro das 8 marcas essenciais de uma igreja saudável, identificarmos aquelas que são as menores, que são como que os nossos gargalos. E a partir daí fazermos um trabalho intensivo e intencional de correção de possíveis problemas. Pois bem, dentro dessas 8 marcas, a gente vê então a primeira delas, que é a liderança capacitadora. E aqui eu trago alguma ideia muito breve, claro, eu vou resumir as ideias de cada uma dessas marcas, porque o objetivo desse vídeo é que ele seja mais curto. Então você pode comprar o livro, eu pretendo gravar mais vídeos sobre esse conteúdo, enfim, aí você pode ampliar o seu conhecimento a respeito. Pois bem, você vê na sua tela uma tabela com 2 colunas, e você vê numa das colunas a ideia dos materiais sobre crescimento de igreja, sobre a perspectiva mais pragmática, e você vê do outro lado o desenvolvimento natural. E a gente vai trabalhar nesse contraste entre as duas ideias. Enquanto aqueles que trabalham meramente no crescimento de igreja, o crescimento numérico, têm um foco em projetos, as igrejas que trabalham no desenvolvimento natural focam em pessoas. Enquanto que as primeiras focam em objetivos e metas, as segundas focam em relacionamentos. Enquanto que na primeira o foco são os voluntários que servem o pastor, que servem o líder, na segunda são líderes que são capacitados. Então você percebe que o princípio de liderança capacitadora me norteia a perspectiva de que precisamos desenvolver pessoas. Líderes que fazem líderes, líderes que capacitam líderes. E essa liderança capacitadora, então, é caracterizada por quê? Pelo cuidado. Pastores que cuidam dos seus líderes. Não só isso, pelo desenvolvimento. Pastores que, de alguma forma, contribuem para o desenvolvimento desses líderes. O fato de equipar essas pessoas, ou seja, dar ferramentas para que elas desenvolvam o seu ministério. E o empoderamento, numa perspectiva de dar liberdade, autonomia e poder para que essa pessoa faça o seu trabalho. Então, a primeira marca é liderança capacitadora. Você, pastor, tem desenvolvido líderes em sua comunidade? Você tem intencionalmente equipado, cuidado, empoderado essas pessoas para que elas desenvolvam os seus ministérios? Avalie essa primeira marca em sua comunidade. A segunda marca, temos aí a ideia dos ministérios orientados pelos dons. Ou seja, numa perspectiva em que muitos podem trabalhar meramente com a força do braço, ou seja, não estão preparados para aquilo, não têm a capacidade para aquilo, mas precisa ser feito e fazem, e versus numa perspectiva em que as pessoas são capacitadas pelo poder do Espírito Santo mediante os seus dons. Pois bem, os dons são divinamente concedidos ao povo. Deus, em sua soberania, concede dons à sua igreja. E eu tenho dons, você tem outros dons, os nossos membros das nossas comunidades locais têm outros dons, e esses dons são ferramentas que Deus nos dá para o cumprimento de sua missão. Olha o que Paulo diz aos Efésios, no capítulo 4, verso 11 e 12. Já falei sobre isso num vídeo anterior. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, temos perfis ministeriais e esses perfis ministeriais capacitam os membros de sua comunidade para o exercício do ministério. E os dons são ferramentas que Deus dá
para a execução dessa obra. Então eu te pergunto, na sua comunidade local, você, pastor, tem criado as condições para que os membros de sua igreja, primeiro, identifiquem os seus dons? E segundo, você cria oportunidades para que eles sirvam conforme os seus dons? Isso é fundamental. Essa é a segunda marca de uma igreja saudável. Membros em que se desenvolvem de uma forma muito natural e muito fluida, conforme os dons que Deus lhe deu. E a nossa responsabilidade é ajudar os nossos membros a identificarem os seus dons e a colocarem em prática. A terceira marca é a espiritualidade contagiante. Qual é a ideia? Nas igrejas saudáveis, os crentes vivem sua fé com dedicação, paixão e entusiasmo. Ou seja, é a ideia de que os cristãos vivem de forma prática a sua fé. Não é aquela ideia dicotômica entre sagrado e secular, em que eles vivem a sua fé apenas na igreja, no culto, no domingo à noite. Não. Eles aplicam essa fé que é expressa no domingo à noite em todos os dias da semana, de forma substancial, de forma intencional, seja no trabalho, na família ou em sua vida devocional. São pessoas que são fervorosas numa perspectiva boa, numa perspectiva frutífera. A ideia de que são pessoas que têm uma vida devocional em dia, vida de oração, de leitura bíblica, aplicam a sua fé nas diferentes esferas da sociedade, diferente de muitas igrejas mais legalistas, com regras, com usos e costumes, que acabam de alguma forma abafando a autonomia, por assim dizer, e até a liberdade dos indivíduos. Então, a ideia de que quando criamos um ambiente com uma espiritualidade contagiante, são cristãos felizes, aplicando a sua fé no dia a dia e dessa forma contagiando todos que estão ao seu redor. A quarta marca diz respeito a estruturas eficazes. E aqui eu trago a ilustração da treliça e da videira, e inclusive tem um livro muito bom chamado Treliça e Videira. A ideia por trás disso é que a videira, que obviamente contém a vida, para que ela se desenvolva, ela precisa de uma treliça, ou seja, ela precisa de um suporte. O pé de uva, então, ele precisa de uma estrutura para que ele cresça e ele, então, frutifique. E essa é a mesma ideia da igreja. A igreja, a vida, por assim dizer, os frutos são as pessoas, mas tão importantes quanto o pé de uva, a videira ou a igreja são as estruturas. Porque sem a estrutura nós não conseguimos dar suporte para a vida. Claro, a vida é mais importante do que a estrutura, mas entendo que você deva ter me entendido o que eu quis dizer. É que para o desenvolvimento da videira, para que os frutos apareçam, há a necessidade de uma estrutura. Há a necessidade de ministérios muito bem organizados, de líderes em cada ministério, que cada ministério precisa ter pessoas em treinamento para que o indivíduo não diga, esse ministério é meu, daqui eu não saio. Não, ele já desenvolve o que nós chamamos de número 2, e esse número 2, daqui a pouco, ele assume o lugar daquele número 1 que vai para um outro ministério, por exemplo. Há também a possibilidade de termos diretorias, que cada diretoria engloba diversos ministérios. Cada diretoria com um diretor, cada ministério com seu líder, e termos uma estrutura tal que possibilite o desenvolvimento desses líderes, como, por exemplo, uma ferramenta chamada Pipeline de Liderança, que em breve teremos um vídeo também específico sobre isso. Enfim, você tem uma estrutura tal que proporciona o crescimento e amadurecimento dos seus membros? É fundamental que tenha. A marca 5, então, é culto inspirador. Independente do modelo de culto que você tenha em sua igreja, os participantes devem ser inspirados a viver o cristianismo na prática. Ou seja, você tem lá, talvez no seu domingo de manhã, no domingo à noite, um culto que é um culto de celebração, um culto em que a gente manifesta a nossa alegria. Afinal de contas, estamos experimentando o pós-ressurreição de Cristo. Ele não ficou morto naquela cruz, ele vive. E hoje nós temos muito a celebrar. Então, nos nossos cultos, temos momentos de muita celebração, e essa celebração inspira os nossos indivíduos a serem mais parecidos com Jesus. Então, eles são inspirados nos domingos e eles vivem essa inspiração ao longo da semana, com cultos vibrantes, cultos alegres, que realmente proporcionam um momento de muita alegria para os membros de nossa comunidade, assim como para os visitantes. Um momento em que nós temos oração, que nós temos o nosso tempo de louvor, um momento em que a palavra é exposta, as pessoas então oram, cantam, aprendem,
e a partir dali, cheias da inspiração proveniente do Espírito Santo, elas aplicam tudo aquilo que aprenderam em sua rotina prática, mas tudo com base em um culto inspirador. A sexta marca, a ideia de pequenos grupos. Então, um pequeno grupo é um local em que, para aprender uns com os outros, para servir conforme os seus dons e efetivamente viver em comunidade. Então, os pequenos grupos são parte do discipulado, é parte do caminho do discípulo, conforme já gravei um vídeo também aqui há tempo atrás. Então, os pequenos grupos são um lugar onde as pessoas, como que, por assim dizer, carregam os fardos uns dos outros. Ali é ombro a ombro, é vida em vida. Ali nos pequenos grupos as pessoas abrem os seus corações, oram juntas, compartilham os seus desafios, as suas demandas, celebram as suas vitórias. Enfim, ali é onde a vida em comunidade acontece, onde os laços são estreitados, amizades são feitas e fortalecidas. E, como eu disse, parte do discipulado ali acontece. A sétima marca é a evangelização orientada para as necessidades, ou seja, compartilhar o evangelho, mas não numa perspectiva de pressão sobre o incrédulo. É a ideia que Pedro traz de dar esperança da razão que há em nós. O mundo aí fora carece de respostas. O mundo aí fora carece de esperança. E nós temos as respostas certas. Nós temos palavras que trazem esperança. Nós temos o evangelho, que é poder para transformar vidas. Agora, esse evangelho precisa ser aplicado à realidade de cada indivíduo, conforme as suas necessidades. Portanto, uma perspectiva de evangelismo em um bairro de alta sociedade é diferente da perspectiva de evangelismo em uma favela, por exemplo. O conteúdo é o mesmo, o evangelho é o mesmo, mas talvez as ferramentas possam ser diferentes. E não, portanto, a ideia, por exemplo, de forçar uma oração repetida pode não ser, talvez, a melhor estratégia de evangelismo. Então, precisamos identificar as necessidades do nosso ouvinte e contextualizarmos o evangelho para que faça sentido para aquela pessoa. E então, ela ouve o evangelho e, se Deus operar, ela é transformada. E, por fim, a oitava marca, relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Nas igrejas saudáveis, as pessoas encontram abertura para compartilhar seus sentimentos e desafios uns com os outros. Então a ideia é que não somente nos pequenos grupos, mas em outras ferramentas, como o próprio mini-grupo, que é uma ferramenta que nós utilizamos, conforme destaquei num vídeo há tempos atrás também, enfim, mas criar um ambiente em que haja liberdade para compartilhar o coração, para compartilhar desafios, um ambiente em que haja transparência para sermos quem de fato somos. E nesses ambientes em que há essa liberdade e transparência, há também um clima leve de conversas amigáveis, elogios e risadas. Existe ali genuína amizade e suporte mútuo quando necessário. E eu te pergunto, você tem um ambiente na sua comunidade local com muitas amizades, as pessoas brincam umas com as outras, estão juntas, convivem juntas e tem esse clima leve, querido pastor? Eu diria que é fundamental que, de alguma forma, intencionalmente busquem esse tipo de ambiente em sua comunidade local. Pois bem, e aqui finalizando o vídeo te perguntando, qual é o fator mínimo de sua igreja? Eu sei que esse vídeo foi muito resumido e por isso aqui o meu convite para que você leia esse material, para que você acompanhe os próximos vídeos aqui desse canal, para que você consiga então identificar quais os seus fatores mínimos, que podem ser mais de um, e então elaborar um planejamento para minimizar esses problemas. Me coloco aqui também à sua disposição. Aqui no canal você encontra o meu e-mail, você pode mandar um e-mail e a gente pode conversar sobre estratégias de avaliação, de como identificar por meio de uma pesquisa quais os seus pontos fracos em sua comunidade local. E a partir de então, dessa identificação, você consegue então elaborar um plano de resolução para aquelas áreas que estão mais fragilizadas, por assim dizer. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Equipando Igrejas. Mais uma vez eu te peço, pastor, líder, curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com outros pastores, com seus líderes e entre em contato comigo. Eu estou aqui disponível para, de alguma forma, contribuir para o seu ministério e, assim como, claro, continue acompanhando esses vídeos. Dê uma olhada lá no nosso Instagram, também há vídeos no canal, na página Equipando Igrejas e, de alguma forma, estamos aqui
para disponibilizar, como eu disse, bom conteúdo, ferramentas de qualidade que vão edificar você, pastor, líder, em sua rotina ministerial diária. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.